A gente falou aí dos pós, como forma farmacêutica final, intermediário de processo. Estão vendo minha tela? Sim, Beleza. Falamos dos granulados e agora a gente chega nos comprimidos. Os granulados, eles podem ser forma farmacêutica final ou intermediários também. E aí, qual é o conceito de comprimido? São preparações farmacêuticas de consistência sólida, forma variável, obtidas agregando por meio de pressão várias substâncias medicamentosas, fármaco e excipientes, no estado de pó, podendo ou não se encontrar envolvida ali por revestimentos. Quais são as vantagens dessa forma farmacêutica, né? E por que, que ela é tão queridinha? Porque a gente consegue ter ali uma precisão na dosagem, sendo, portanto, conveniente e mais segura para o paciente. Ter uma possibilidade de modular a biodisponibilidade, porque, como a gente falou, a gente pode botar revestimentos nesse comprimido e, consequentemente, modular ali velocidade de dissolução, fazer ali revestimentos funcionais ou até não funcionais, só para poder melhorar o aspecto, né, a aparência. Formas farmacêuticas sólidas, elas são mais estáveis, por exemplo, do que líquidas, sobretudo quando a gente fala de estabilidade microbiológica. Possuem aí uma excelente conservação, são muito mais fáceis de transportar do que, por exemplo, um frasco de xarope, e isso eu digo em relação ao paciente e também em relação à logística, né, da cadeia produtiva desses medicamentos. A administração é simples, conveniente e segura e são fáceis de serem produzidas em larga escala, o que torna o processo mais barato. Assim, nesse ponto aqui é meio controverso, né? Porque vocês vão perceber que os comprimidos eles têm várias etapas para sua produção e nem sempre essas etapas são tão baratinhas, né? Como está citado aqui. Mas normalmente, como é uma forma farmacêutica muito explorada, né? Acaba sendo um pouco mais barato aí o seu processo de produção. Desvantagens: existência de fármacos que não são compressíveis, mas aí isso a gente resolve colocando ali adjuvantes farmacotécnicos, recipientes, que vão nos ajudar nessa propriedade de compressão, né? A gente acabou de ver aí um deles que é o aglutinante, que vai nos ajudar aí a unir essas partículas no estado pulvéreo e, consequentemente, né, tornar de repente pós que a priori não eram compressíveis em compressíveis. É, comprometimento da biodisponibilidade de fármacos com baixa solubilidade intrínseca. Sim, é um problema, mas a gente já pode lançar mão aí de alguns, algumas alternativas farmacotécnicas até para poder transpor essa questão da baixa solubilidade. Então, na aula passada, né, na etapa de pré-formulação, a gente até comentou que a gente poderia trabalhar ali com o sal, né, fazer ali a forma de solvato, enfim, a forma de cloridrato, quer dizer, para poder aumentar essa solubilidade, fazer ali um outro polimorfo para poder melhorar essa característica de solubilidade, diminuir o tamanho de partícula. Então, a gente já tem aí diversas abordagens que a gente pode também transpor essa desvantagem. Necessidade de revestimento para fármacos oxidáveis e de sabor muito, muito desagradável, isso é real, né? Então, normalmente a gente vai, por exemplo, para esses fármacos que têm sabor desagradável, um revestimento muito comum utilizado é a drágia, né? Que deixa o comprimido mais bonito, normalmente é um revestimento açucarado, e aí a gente utiliza muito para mascarar sabor, né? Custo relativamente alto dos recipientes de compressão direta, que a gente vai ver que o processo de produção de comprimidos a gente pode fazer uma compressão direta ou não, que seria ali o mais fácil e o melhor dos mundos, né? A gente pegar esses pós, levar para a máquina e comprimir e ter o comprimido, mas nem sempre, e a gente vai ver por que é possível fazer a compressão direta. E aí a gente precisa lançar mão da granulação. E isso acaba onerando o processo de produção de comprimidos, porque a gente adiciona etapas ali nesse processo. E normalmente esses recipientes de compressão direta, eles vão ter um valor agregado mais alto, tá? Por isso que esse custo aí é relativamente alto, tá? E pobre compressibilidade dos pós, né? Existem aí pós que têm aquelas características de elasticidade,
né? A gente estuda muito essa propriedade para semissólidos, mas aqui também é uma verdade. Se a gente tiver pós com essa característica de né, de após sofrer uma pressão retornarem ao seu estado inicial, vai acabar culminando aí na separação, né, na desuniformidade de dosagem dessa forma farmacêutica, né? Porque imagina, esse pó que não tem uma compressibilidade adequada, eu vou ali, junto esses pós, submeto a uma pressão na máquina compressora, obtenho o comprimido. Aí horas depois ou dias depois, esse comprimido ele começa a rachar, né? E isso é um problema que a gente observa na produção de comprimidos e normalmente está muito associado a essa falta de compressibilidade dos pós. E aí a gente também já tem como modular isso com recipientes farmacêuticos também, tá? Apesar de tudo isso, essas formas farmacêuticas representam cerca de 80% dos medicamentos atualmente comercializados. E aí, né, dada aí a sua importância, como é que a gente pode produzir esses comprimidos, então? Primeiro, a gente pode usar ali a compressão direta, que é o processo mais simples e o que a gente sempre deseja inicialmente. Mas, quando não é possível, a gente lança a mão de fazer uma granulação. Então, obtendo ali o granulado como intermediário desse processo. Seja uma granulação por via úmida, seja uma granulação por via seca. E aí, então, vamos começar ali falando da granulação, que é o processo aí com mais etapas, né? Quando a gente decide produzir um comprimido e por N motivos ele não é possível produzir por compressão direta, a gente precisa granular. Então, a granulação a gente já falou, é quando a gente é o processo de aglomeração dessas partículas primárias em partículas maiores chamadas de grânulos. Normalmente esses grânulos são interessantes do ponto de vista de processabilidade, porque a gente consegue obter ali agregados com tamanhos maiores e, portanto, mais resistentes. Normalmente os grânulos vão ter ali entre 0,2 e 0,5 milímetros. E, além disso, o granulado ele vai aumentar a densidade bruta, né, desse pó e, consequentemente, vai diminuir a possibilidade de separação desses pós durante a etapa de mistura, realizado lá durante a etapa de mistura. Vai aumentar a fluidez, porque, como eu disse, normalmente a gente busca grânulos com formato esférico, né? E aí, com isso, eles vão fluir muito melhor do que, por exemplo, as partículas pulvéreas menores, mais leves e individuais ali, que vão fluir com mais dificuldade, né? Um pó muito fino, ele tende a ficar ali nos cantinhos do equipamento. Agora, um pó agregado a outros pós, ele tem uma massa muito mais consistente, uma densidade muito maior, e ele vai passar e fluir muito mais rapidamente e de forma muito mais eficiente ali por essa máquina compressora, por exemplo. E além disso, eu também aumento a compactabilidade desse material, tá? E normalmente, por que eu vou aumentar? Porque eu já vou ter ali, durante esse processo de granulação, seja por via úmida ou por via seca, um elemento, um adjuvante farmacotécnico que vai fazer o papel de aglutinante. E além disso, né, ainda do ponto de vista ergonômico, é ótimo, porque eu consigo minimizar poeiras que são formadas por esses pós finos. Então, quando eu boto isso na forma de um grânulo, é muito mais difícil eu ter essa poeira em suspensão, e aí para o meu operador é muito melhor, né? Menor a exposição desse operador, o que também melhora o rendimento do meu processo e melhora ali, então, a minha questão associada ali do custo, né, para a indústria. Tudo bem? Então, esses são alguns dos motivos para a gente granular antes de comprimir. E aí, lá em 2020, caiu uma questão na Marinha falando sobre isso. Então, são razões para granulação de pós antes da compressão, exceto: letra A, melhorar a homogeneidade da mistura e reduzir a segregação, misturando partículas pequenas que subsequentemente aderem umas às outras. Tá certinho, né? Esses são motivos para eu granular. Letra B. Afetar o processo. Na verdade, como eu quero o exceto, essa não é a minha resposta. Tá correto, mas não é a minha resposta. Letra B.
Afetar o processo de dissolução para partículas hidrofóbicas, pobremente solúveis, usando fármaco particulado fino, que é altamente misturado com um enchimento hidrofílico e aglutinante hidrofílico. Isso aqui tá estranho. Vamos deixar aqui e vamos ler as outras. Parece que ele falou várias coisas e não disse nada, né? Aumentar a densidade bruta da mistura de pós e assim garantir o volume necessário de pó que seja usado para encher a matriz. Tá certinho. Reduzir o perigo associado à geração de poeira tóxica que pode surgir durante o manuseio de materiais tóxicos em pó. Certinho. Reduzir o tempo de produção e custo, minimizando o número de operações envolvidas no pré-tratamento da mistura de pós antes da compressão. Na verdade, a letra E é o gabarito, claramente, a gente vai ler essa daqui de novo para poder entender, mas entendem que essa daqui não é um motivo para você comprimir, para você granular, porque na verdade, assim, a granulação ela vai onerar o seu processo, ela vai aumentar custo, né? E ela vai fatalmente ali, dependendo, aumentar o tempo de produção, porque você vai adicionar ali uma etapa, seja ali por granulação seca ou granulação via úmida. Então, a letra E é o gabarito, tá? Porque isso aqui não tá verdadeiro. Agora, vamos ler a letra B, pausadamente, para a gente entender o que ele tá falando. Então, razão para a gente granular. Afetar o processo de dissolução para partículas hidrofóbicas. Ok. Pobremente solúveis, beleza. Usando fármaco particulado fino, que é altamente misturado com enchimento hidrofílico e aglutinante hidrofílico. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é possível, inclusive através da granulação, eu otimizar a solubilidade de um fármaco pobremente solúvel. De que forma? Utilizando recipientes que tenham características de afinidade com a água. Então, por exemplo, se eu uso um aglutinante hidrofílico, eu favoreço o contato agora da água com os meus pós que estão compondo esse meu grano, tá? Então, por isso tá certinho. A princípio, parece que ele não falou Lé com cré, mas lendo, né, pausadamente, a gente percebe ali que tá coerente, ok? Não é a finalidade que eu busco com a granulação, mas realmente eu posso fazer isso, ok? E aí percebam, por que eu gosto dessa questão e trouxe ela, apesar de ser da Marinha? Porque o gabarito, normalmente, gente, e a VUNESP tem esse comportamento, ele tá naquilo que é o mais boçal e trivial. Então, às vezes, a gente tende a buscar ali um negócio do além. Talvez a gente até marcasse a letra B pensando, putz, isso aqui tá, né, hidrofílico, hidrofóbico, tá meio estranho, sei lá, não vou, vou marcar essa aqui. Só que o gabarito, às vezes, o erro é muito mais na cara ali, né, do que a gente pensa. Então, esse é um exemplo de questão que, cara, o erro era muito simples, né? A granulação, a gente bota ali uma etapa no processo, então, consequentemente, a gente aumenta o tempo de produção. E custo, né? Porque a gente bota mais uma etapa. Então, e ali minimiza o número de operações envolvidas? Não, aumenta o número de operações envolvidas, né, nesse pré-tratamento aí da mistura de pós, antes ali da compressão. Então, ficou claro, gente, por que a B tá certa e por que o gabarito é letra E? Foi? Sim. Beleza. Outra questão aqui, de 2014. Velhinha, mas é legal porque aborda a questão aí de granulação. Assinale a opção que não apresenta uma razão para a utilização do método de granulação. Então, não apresenta uma razão. Letra A. Melhorar as propriedades de fluxo da mistura. Isso é uma razão para eu granular, né? Tornar lá esférico e fluir melhor. Então, esse não é o gabarito, porque eu quero uma que não apresenta uma razão. Letra B. Reduzir o atrito da mistura pulvérea com as superfícies metálicas durante a compressão. Isso não é uma razão, né, gente? Porque, na verdade, quem faz esse papel de reduzir o atrito do pó com a superfície do equipamento é um adjuvante chamado de lubrificante. Então, quem vai fazer esse papel não é o grânulo.
e sim o lubrificante. Seja o lubrificante na superfície do pó, quando não houver a necessidade de granular, seja o lubrificante na superfície do grânulo. Então, essa não é uma razão para eu granular, ok? Isso aí tem a ver com a presença do lubrificante na minha forma farmacêutica, que é ele que vai diminuir esse atrito entre o meu pó e a superfície metálica do meu equipamento. Tá claro? Então, gabarito letra B. Tá certo? Letra C. Obtenção de grânulos mais densos do que a mistura pulvérea original. Sim, a gente falou sobre isso, né? Eu aumento a densidade, o peso ali, né? Em relação à mistura ali inicial dos pós, cada um na sua. Além disso, eu previno segregação dos constituintes, sim. Né? Eu boto um aglutinante ali, eu favoreço com que esses pós fiquem juntos. E aí diminuo a possibilidade daqueles fenômenos que levam à segregação do pó. E letra E, melhorar as características de compactação da mistura. Sim, né? O fato de eu ter um aglutinante e já ter ali grânulos facilita e muito essa etapa de compactação da minha mistura, né? Porque eu já tenho que meio que parte desses pós compactados dentro desse grânulo. E aí, gente, nesse contexto, né, já que a gente está falando de granular e falamos aí por que a gente granula e um dos principais motivos é a obtenção de fluidez, vamos falar aqui de alguns métodos que o livro menciona para avaliação desse parâmetro, que é a fluidez. Então, a gente vai ter aí o primeiro deles, o índice de compressibilidade de Carr, ou IC percentual, que é um método simples, ele vai avaliar de forma indireta a propriedade de fluxo, através da comparação das densidades aparentes, da densidade aparente com a densidade compactada. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter normalmente ali o meu pó, ou os meus grânulos, vou medir, vou pegar uma proveta, vou colocar ali o meu pó, né, ou os meus pós ou os meus grânulos, e vou medir o volume. Então, eu tenho uma massa que eu pesei previamente desses grânulos ou pós, coloquei dentro de uma proveta e medi o volume. Então, eu vou ter massa sobre volume, eu vou ter a densidade. Essa densidade que eu faço dessa forma é chamada de densidade aparente. A densidade compactada, como o próprio nome diz, é após eu submeter a algum processo de compactação. Normalmente é um processo que a gente bate, né? Inclusive, para a gente determinar essa densidade compactada, a gente tem alguns equipamentos automatizados que botam ali a provetinha e eles ficam fazendo tantas batidas por minuto para fazer a compactação desse pó ou desses grânulos. E aí, consequentemente, ele me dá ali uma nova massa, não uma nova massa, mas é a mesma massa, agora que vai ter um volume diferente, provavelmente um volume menor do que o volume obtido lá quando eu fiz a medida da densidade aparente. Tudo bem? E aí eu vou fazer a relação, então, agora desses valores que eu obtive de densidade aparente sobre a densidade compactada. E aí, a partir desses parâmetros, né, da relação desses parâmetros, eu consigo estabelecer se eu tenho um excelente fluxo ou um fluxo pobre, tá? E aí, normalmente, eu vou ter essa variação aqui. Para um índice menor que 10%, eu vou ter ali um fluxo excelente. Para um índice maior que 32%, vai significar um fluxo muito pobre, ok? E aí, uma outra abordagem para avaliar a fluidez é a proporção de Hausner, que também é um método indireto para avaliar. E aí, nele, eu vou fazer... Aqui, gente, eu faço uma relação percentual, tá? O índice de Carr. Na verdade, eu vou botar densidade aparente sobre compactada vezes 100. Aqui, eu boto a compactada sobre aparente. Não, aqui também é compactada sobre aparente, mas é vezes 100, né? E aqui é compactada sobre aparente, mas não é percentual. É uma relação direta. Então, eu vou ter agora um número não percentual, entre 0 e 100%, mas entre
1 e 2, por exemplo, ok? E aí, entre 1 e 1,1 vai indicar um bom fluxo, e maior que 1,5 um fluxo pobre. E aí, normalmente, quando eu tenho esse índice, né, essa proporção de Hausner, entre 1,25 e 1,5, eu vou ter ali a necessidade de adição de alguns adjuvantes farmacotécnicos, como o dióxido de silício coloidal, que é um agente lubrificante que vai me ajudar na fluidez desse pó, para que ele não fique ali aderido às paredes do meu equipamento. E aí, normalmente, é na proporção ali de 0,2% da minha formulação que eu vou utilizar esse dióxido de silício. Por quê 0,2, né? Por que tão pouco? Porque esses lubrificantes, normalmente, a maioria dos lubrificantes, né, estearato de magnésio, dióxido de silício e outros, eles vão ter propriedades hidrofóbicas. Então, eles vão se contrapor à dissolução do meu fármaco quando administrados, né, por via oral. E aí, normalmente, quando há necessidade de melhoria dessa questão da aderência ali, né, do meu pó no equipamento, eu vou utilizar o lubrificante em concentrações bem baixas, tá? Para que eu não comprometa aí a dissolução. E aí, uma terceira técnica muito difundida é o ângulo de repouso, que ela é uma medida também indireta. Na verdade, qual é a lógica aqui do ângulo de repouso, né? O que eu vou ter? Eu vou pegar ali um funil, eu acho que tem aqui, ó. Eu vou pegar um funil, vou colocar ali uma quantidade de pó, e esse pó vai escoar ali, né? Formando meio que um triangulinho à medida que ele vai saindo desse funil. E aí, o que eu espero? Quanto mais fluido for esse pó, menor, né, vai ser esse ângulo, né? Esse triângulo aqui, ele vai ser mais espalhadão, porque o meu pó é tão fluido que ele vai bater aqui e vai escorregando, vai batendo, vai escorregando. E aí, com isso, esse ângulo formado aqui entre a superfície e o pó que está escoando, ele vai ser menor. Então, quanto menor esse ângulo, mais fluido é o meu pó, mais fácil é o escoamento. E aí o parâmetro que a gente vai utilizar é que quanto menor, né, aqui menor que 30 a tangente desse ângulo aqui, né, desse ângulo alfa, for, melhor vai ser o escoamento, mais fácil vai ser o escoamento do meu pó. Agora, quando essa tangente desse ângulo aqui, formado entre a minha base e a superfície ali do meu pó, for maior que 40, eu vou apresentar uma dificuldade de escoamento. Porque aí significa que esse triângulo está mais em pezinho. Esse ângulo agora aqui, ele é menor, né? Ele está mais em pé, ele é menor e, consequentemente, a tangente dele, então, é maior. E aí eu tenho maior dificuldade de escoar. Por outro lado, se esse ângulo é menor, significa que esse triângulo, esse pó, ele bate ali e ele vai escoando para a lateral. E aí esse ângulo, então, vai ser bem menor e, consequentemente, a tangente ali, a medida da tangente vai ser maior, só que o que a gente usa é essa relação de 30 e 40. Então, para θ menor que 30, o escoamento é mais fácil. Para θ maior que 40, o escoamento vai ser mais difícil. Tudo bem? Então, se ele é mais fluido, o ângulo é menor e o escoamento é mais fácil. Se ele é menos fluido, esse ângulo vai ser maior e o escoamento é mais difícil. Deu para entender? Foi, gente? Foi, galera? Foi. Beleza. E aí, né, já caiu uma questão falando sobre essa técnica lá na Marinha. O fluxo de pós é um dos parâmetros de maior importância no desenvolvimento de medicamentos sólidos. Dentre os ensaios a seguir, assinale aquele que não é um método de avaliação de fluidez. Então, o ângulo de repouso é um método, a razão de Hausner também, o índice de compressibilidade de Carr também,
a determinação em célula de cisalhamento também é um método, tá? O único que não é esse índice de ligação, que foi um nome inventado. Esse determinação em célula de cisalhamento, eu nem entrei no mérito aqui, porque ele não é mencionado no Ansel, tá? Mas como é uma questão da Marinha, por isso que e ele aborda outras literaturas como Alton, por isso ele botou aí na alternativa letra E, tá? Mas se fosse uma questão da Bunesp, não teria esse método ali de cisalhamento, tá? Normalmente, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa combinar esses métodos para obter uma estimativa do fluxo desses pós, tá? Então, na prática, a gente normalmente combina métodos para poder estimar ali a fluidez, ok? E aqui uma questãozinha da Marinha do Exército em 2016. Alguém perguntou alguma coisa? A granulometria de partículas sólidas é fundamental à produção farmacêutica. Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. O tamanho, a forma e a uniformidade da partícula determinam suas propriedades de fluxo e, consequentemente, a eficiência de uma mistura e de enchimento e compactação. Tá correto, né? Verdadeira número 1. Se a 1 é verdadeira, a gente não elimina nenhuma alternativa. 2. A granulometria pode influir na solubilidade e tempo de dissolução. Sim, a gente viu que o tamanho de partícula influencia completamente aí o tempo e solubilidade, né? Quanto menor essa partícula, quanto menor essa granulometria, maior a área superficial e provavelmente maior a solubilidade, menor o tempo de dissolução. Então, tá correto. 2 correta, então a gente só elimina aí a letra B. 3. A medida do ângulo de repouso de um monte formado pelo pó escoado pode ser bastante útil para avaliar as propriedades de fluxo de pós e suas misturas. Tá certinho, é o ensaio de ângulo de repouso e ele tem justamente essa finalidade de determinar fluxo dos pós. Então, 3 correta. 1, 2 e 3 corretas. Então, por aqui a gente já sabe que o gabarito é letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Mas vamos ler a número 4. A granulometria de matérias-primas constituídas de partículas sólidas é obtida por ensaios farmacopeicos com o uso de jogos de peneiras de forma manual ou montados em ordem crescente de mesh em um aparelho denominado granulômetro. Tá certinho. Lembra que eu falei para vocês em relação ao mesh? O mesh é o contrário do tamanho medido lá em centímetros da malha do mesh. Então, quando eu falar em mesh, eu tenho que falar que eu disponho esses tamises em ordem crescente, do menor para o maior, porque quanto menor o mesh, maior o tamanho da malha em centímetros, ok? Agora, se ele falasse aqui em centímetro, né, ou tamanho de malha, sem se referir a mesh, aí não seria crescente, seria decrescente. Tudo bem? Tá certo, gente? Bom, produção, né? Ainda falando agora da produção dos comprimidos. Então, a gente já viu que a granulação, ela é uma possibilidade aí dentro desse processo de produção de comprimidos e, basicamente, a gente vai lançar mão da granulação quando a gente quer melhorar aí propriedades relacionadas ao fluxo. Então, agora vamos falar como a gente vai fazer essa granulação dentro do processo de produção de comprimidos por via seca. Antes da gente falar da via seca, né, vamos pensar aqui por que a gente, quando a gente vai optar pela granulação via seca. Então, a primeira pergunta que eu faço é: o meu insumo farmacêutico ativo tem fluxo? Se ele tem fluxo, gente, eu vou esquecer granulação e vou para a compressão direta, né? Afinal de contas, é um processo bem mais simples. Agora, se ele não tem fluxo, esse é um ótimo argumento para eu pensar na granulação. E aí, né, qual granulação, Gabi? Eu vou fazer a granulação via úmida ou a granulação via seca? Aí eu preciso pensar que a granulação via úmida, eu normalmente vou ter ali um líquido, que pode ser a água, ajudando nesse processo de granulação. E, né, pelo fato de eu ter um líquido, eu terei a necessidade de, uma vez que eu molhe, eu preciso secar. Então, eu não posso ter fármacos, né,
candidatos aí à granulação via úmida que sejam, primeiro, sensíveis à umidade e, segundo, que sejam sensíveis à temperatura. Então, caso eles sejam, eu vou optar pela granulação via seca para obter minha mistura e comprimir. Agora, caso eles não sejam sensíveis nem à umidade nem à temperatura, a granulação via úmida torna-se uma alternativa para a obtenção dessa mistura e compressão posterior. Tudo bem? É bom a gente ter esse esqueminha na cabeça. Então, granulação via seco. Quais são as etapas, né? Primeiramente, a gente vai pegar essas matérias-primas, vamos pesá-las, vamos uniformizar esses tamanhos de partículas, submeter a uma tamização, por exemplo, levar para um processo ali de mistura. A gente tem vários misturadores, né? Um dos mais comuns é o misturador em V, como está representado aqui, mas não necessariamente precisa ser um em V. Inclusive, esse misturador ele vai ter o princípio de funcionamento por tombamento, que é um processo de mistura muito eficiente que a gente falou quando estava falando dos pós. E aí, uma vez feita essa mistura aqui nesse misturador em V, a gente leva para um processo de compactação, que pode ser através de rolos compactadores, e depois um processo de trituração dessa massa ali de pós. Aqui é como se fosse a produção do macarrão. A gente tem ali a massa do macarrão, né? Sai aquelas folhas e depois essas folhas são cortadas naqueles cilindros. Aqui, em vez de cilindros, né? A gente vai cortar em unidades ainda menores, tentando chegar o mais próximo do formato esférico. E aí, então, a gente faz essa compactação. O produto dessa compactação após trituração é o que a gente chama de slugs. Então, tem um nome especial, tá? Slugs. E aí, depois dessa trituração, a gente vai ter então grânulos, né, que não são exatamente esféricos e têm tamanhos variados, são irregulares. Então a gente leva para um processo de calibração. O que é esse processo de calibração? Nada mais é do que passar por tamizes com tamanhos conhecidos. E aí usando ali uma malha que eu deseje ter um tamanho ali adequado ao meu processo. E aí eu já descobri isso durante o meu desenvolvimento lá na etapa de pré-formulação e validação desse processo, ok? E aí, posteriormente, a gente pode ainda adicionar aqui um lubrificante para ficar ali na superfície desses grânulos e conduzir ali uma mistura com outros adjuvantes, que não apenas o lubrificante, e levar para uma compactação em máquina compressora, obtendo então aqui o meu produto acabado, que seria o meu comprimido. A formulação básica, né, de um comprimido obtido por esse processo é o insumo farmacêutico ativo, um diluente, que tem a função de agregar volume a essa forma farmacêutica, um aglutinante no estado pulvéreo, que vai ter a função de ajudar na obtenção desses grânulos, um desintegrante, para ajudar, né, após esse comprimido entrar em contato ali com os fluidos do nosso trato gastrointestinal, que ele seja capaz de desagregar, desintegrar e dissolver. Então, a gente vai ter ali normalmente um adjuvante desintegrante. A gente tem vários desintegrantes que funcionam por mecanismos diversos. Por exemplo, aí, a crosscarmelose sódica, o amido glicolato de sódio, que é o chamado Explosol comercialmente, né, que vai ter aí a função de desintegrante. A própria lactose, que pode ser um diluente, pode também ser utilizado como desintegrante, porque ela tem essa propriedade de, quando em contato com a água, formar canalículos que ajudam a penetração dessa água na forma farmacêutica. O próprio amido, que também é um diluente, pode ser um desintegrante, porque ele entumece em contato com a água e, consequentemente, viabiliza o acesso da água a esse pó, promovendo ali a desintegração e desagregação. Então, é bacana, gente, que assim, os recipientes, eles podem ter funções múltiplas. Então, não pensem que um recipiente ele vai ser sempre um diluente e não pode ser mais nada. Não. A depender da concentração e da formulação, ele pode vir a desempenhar outras funções, ok? E, finalmente, um lubrificante, que vai ter essa função, né, de diminuir o atrito ali desses pós com a superfície desses equipamentos. E, inclusive, diminuir também o atrito entre as próprias partículas do pó, ok?
Existem aí lubrificantes que fazem essas funções um pouco diferentes. Uns vão diminuir o atrito com o equipamento, do pó com o equipamento, e outros essa pressão, esse atrito intraparticular, tá? Além disso, né, um outro método de granulação por via seco é a dupla compressão, ou também chamado de briquetagem, que a gente mencionou até quando estava lá falando dos grânulos. É um processo rápido, né, meio que uma pré-compactação em máquina compressora. Então, em vez de eu ter aqui, ó, essa fase aqui de duplo rolo compressor e depois trituração, eu, na verdade, vou fazer essa etapa já na máquina compressora, com uma força de compressão menor do que a que eu utilizaria para a compactação final. Então, um processo rápido, fabricação com muita poeira de grãos irregulares, e normalmente eu vou utilizar para substâncias higroscópicas, como ácido acetil salicílico, tá? Substâncias termoláveis também, como vitaminas, alguns hormônios, efervescentes. E aí aqui, nesse caso, eu elimino a adição de aglutinantes. Às vezes, como a pressão na máquina compressora é muito maior do que desses rolos compressores, eu às vezes nem tenho a necessidade de ter o adjuvante ali aglutinante para poder formar essas pequenas unidades aí, grânulos, né? Entre aspas. Aqui eu posso não precisar lançar mão desse excipiente, então é bem bacana isso, tá? Aí em ambos, né, eu vou fazer ali a adição de um lubrificante, seja por qual método ali de granulação via seco eu for fazer. E isso vai facilitar a compressão, vai promover melhor a ejeção do meu comprimido da matriz ali, que eu estou utilizando para produzir esse comprimido, vai melhorar o escoamento desses pós, vai conferir brilho e também se opõe ali à questão da minha solubilidade, tá? Então, como exemplos, a gente vai ter aí de lubrificante o ácido esteárico ou estearato de magnésio, o talco e outros. E aí a gente tem aqui uma questão falando um pouco sobre os lubrificantes. Então percebam que à medida que a gente está falando de processo, eu já estou tentando dar uma palhinha para vocês também de recipiente, tá? Porque tem lá no Ansel também, tá? Então se cair alguma coisa, vocês já conseguem pescar e rever aí através dessa aula. Então, de acordo com o Ansel, após a calibração dos pós do tamanho dos grânulos, um lubrificante seco é pulverizado sobre eles com auxílio de tamiz de malha fina. Os lubrificantes contribuem para a preparação de comprimidos de vários modos. Com relação aos lubrificantes, assinale a opção incorreta. Então, ele quer o incorreto em relação ao lubrificante. Letra A. São usados para facilitar a adesão das partículas, mantendo assim a integridade do comprimido após compressão? Não. Quem é esse, gente? Depois de tudo que eu falei. Qual é o recipiente que faz isso? Aglutinante. Aglutinante. Então, na verdade, aqui ele trouxe a função de um aglutinante dizendo que era do lubrificante. Tá errado, o gabarito é essa, porque a gente quer a incorreta. É a função do lubrificante: melhorar o fluxo a partir do alimentador para a matriz. O que é o alimentador? Numa máquina compressora, a gente vai ter tipo um funilzão, onde a gente coloca a nossa mistura de pós ou os nossos grânulos. Ela vai escoar ali e vai alimentar o que a gente chama de matrizes, que são o que vai dar formato ao meu comprimido, né? Então, eu vou ter ali um punção inferior, um punção superior, que vai comprimir esse pó que cai ali dentro dessa matriz, e depois eu vou ter um sistema para ejetar, né? O pulsão inferior ele sobe, o pulsão superior sobe, o pulsão inferior também vai exercer uma força de subida e, consequentemente, o meu comprimido vai ser ejetado, então, dessa matriz para ser recolhido, embalado, enfim, e dar continuidade ao meu processo. Então, de fato, né, uma das funções do meu lubrificante pode sim ser melhorar esse fluxo do meu alimentador, do meu fuzil, do meu funilzão para a matriz, tá? Vai evitar também a adesão dos comprimidos nos punções e na matriz durante a compressão, reduz o atrito entre o comprimido e a parede da matriz durante a ejeção e confere brilho aos comprimidos acabados, é uma verdade,
tá? Porque forma uma película ali hidrofóbica, que é inclusive o que se opõe à dissolução depois, ok? Ainda na produção de comprimidos, a gente tem agora a granulação por via úmida, né? A gente já viu os motivos pelos quais a gente vai fazer a via úmida. E aí, o que a gente vai ter aí de diferente? A gente pesa as matérias-primas, uniformiza o tamanho de partícula através de uma tamização, leva para uma fase de mistura. Essa mistura agora ela vai ser submetida, né, à ação ali, à exposição de um líquido ou solução aglutinante, que vai promover uma aglomeração. Essa massa ali meio sem forma, né, aglutinada ali, vai ser então passada para um granulador, tá? E esse granulador ele vai então conferir a forma de grânulo para essa massa úmida e posteriormente a gente leva então esses grânulos ali com elevado teor de umidade para um processo de secagem. E aí, após a secagem, a gente submete a uma calibração para a gente ter uniformidade do tamanho desses grânulos. Pode adicionar um lubrificante também, misturar e levar para a máquina compressora esses grânulos agora lubrificados para obter o comprimido, ok? A diferença tá que agora que eu uso necessariamente um líquido ou solução aglutinante e tem um processo aqui de granulação e seguido aqui de um processo de secagem. Tudo bem? Então, qual seria as fases dessa granulação? Umedecimento dos pós, né? Ou também chamado de malaxagem. Então, nessa etapa aqui, né, que eu estou adicionando líquido a essa mistura de pós, eu estou fazendo o umedecimento desses pós ou malaxagem. E aí nasce, né, uma vez, eu posso utilizar vários líquidos, então posso usar água, etanol, álcool isopropílico, a 5% com amido, enfim, são vários aí os solventes. É importante a adição de um aglutinante, é indispensável, tá? E aí, o que acontece ali, né? Só para que vocês entendam. À medida que a gente vai adicionando esse líquido, né, as partículas vão se aglomerando. Chega uma hora ali dentro do meu granulador, né? O meu granulador vai promover uma quebra desse grânulo maior em grânulos menores. Existe uma fase ali de reaglomeração, mas o ideal é que essa reaglomeração aqui não seja tanto que gere uma formação de uma pasta, né? Então eu preciso parar essa granulação antes de eu chegar nesse ponto aqui de formação dessa pasta, porque senão eu perco a característica que eu quero, que são os grânulos ali em unidades menores para melhorar o meu fluxo, ok? A segunda fase, então, é a granulação propriamente dita, né? E o final seria essa secagem e calibração. E aí, gente, é muito bacana que a gente precisa secar para garantir que a gente tenha ali uma quantidade ótima de líquido. Porque se a gente tiver muito líquido, a gente vai formar uma gotícula e vai tender a ter uma pasta. Então, a gente tem que ter ali uma quantidade de líquido que fique entre as minhas partículas de forma a manter a estrutura do meu grânulo, tá? Então, não pode ser nem muito seco, porque senão eu não vou ter partículas do lubrificante suficientes para manter unido esse granulado e, consequentemente, eles vão ser muito friáveis, né? Lembra aí do conceito de friabilidade lá da farmacopeia. Então, grânulos muito secos são muito friáveis, quebram-se com facilidade, eu perco a forma e, portanto, prejudico o meu fluxo. Eu gero pós finos dentro do meu processo de produção. Por outro lado, grânulos muito úmidos, eu perco essa esfera, né? E aí também se torna muito molhado e, consequentemente, ele se aglutina, né? E forma uma pasta única, ok? Então, grânulo muito seco forma comprimidos friáveis e grânulo muito úmido tende a pulverizar após a calibração, tá? Com posterior ruptura aí desse comprimido. E aí o ideal, né, após a calibração desses grânulos é que eu tenha mais ou menos entre 10 e 20% de partículas
com tamanho menor do que a média que eu desejo de tamanho, tá? Então, aqui é justamente uma questão falando das etapas, das fases da granulação. Então, no processo de preparação da forma farmacêutica granulado, pela via úmida, existem 4 fases principais que envolvem esse processo. Dentre as opções abaixo, marque aquela que descreve essas 4 fases na sequência correta de preparo. Então, a primeira é o umedecimento dos pós, tá certinho. Aqui, aquecimento, não, já elimina, né? Aquecimento, elimina. Então, umedecimento dos pós, a gente fica com A, C e E. Após o umedecimento, a gente faz a granulação da massa por meio de tamizes, ok? Adição do líquido granulador, secagem e calibração. Mas aqui é aquecimento, tá errado. Então, umedecimento, aquecimento da massa? Não. É aquecimento, adição? Não. Umedecimento, aquecimento? Não. Então, assim, a adição do líquido seria a segunda que eu colocaria. Só que aqui ele já meio que falou da granulação como um todo. Então, tá compreendido a adição do líquido ali. Então, ele umedece, granula a massa por meio de tamizes, seca e calibra. Tá certinho? Letra A, o gabarito. Ok? Em 2021, caiu uma questão semelhante, mas agora abordando o processo assim de uma forma maior e com a figurinha, inclusive, que está no Ansel, né? E aí ele pede para a gente identificar quem são as etapas ou produtos do 1, do 2 e do 3. Então, aqui eu adiciono fármaco, né? Todo mundo. Submeto aqui a tamização, né? Obtendo ali, o que ele fala aqui? Obtendo uma mistura que vai ser submetida à adição ali dos meus líquidos, né? Então, vamos ver aqui. Na verdade, eu faço uma trituração, né? Isso. Peraí. Compactação já não é, a gente tira, né? Vamos ver, esse 2 aqui, gente, é o quê? O que que a gente obtém daqui? São os aglomerados, né? A gente já fez aqui o processo de... A gente pegou o fármaco, misturou com os adjuvantes, levou ali para um processo de moagem, trituração para uniformizar o tamanho de partícula, né? É isso que isso aqui está representando. Depois a gente misturou os adjuvantes ali, adicionou o líquido granulante, obteve aqui o granulado ou os aglomerados, levou esses aglomerados, né, esferas ou pellets, para secagem, tamização, e aqui a gente adiciona um lubrificante para posterior compressão, certo? Então, aqui moagem, aglomerado e lubrificante, gabarito letra C, tá certo? A moagem pode ser também tamização, tá? E aí vamos falar agora da compressão direta, né? Que a gente vai fazer sempre que a gente já tiver matéria ali, matéria-prima com fluxo. Então, quando que a gente opta pela compressão direta? Sempre que possível, né? Quando o pó tem alta compactabilidade, boa fluidez, boa lubrificação. Normalmente, quem vão ser essas substâncias? Normalmente, fármacos e recipientes no estado cristalino. Eles vão ter essas propriedades de boa compactação e compressibilidade, bom fluxo e boa lubrificação. E aí, poucas substâncias possuem fluxo livre e propriedades de coesão que possibilitem serem compactadas diretamente. Mas as substâncias cristalinas, elas normalmente são boas candidatas para esse tipo de processo, tá? E aqui a gente tem a necessidade de utilizar aí recipientes com boa compressibilidade. Nesse caso, o que a gente vai ter? O fármaco, que vai ser submetido a um processo de moagem, trituração, vai ser levado aqui para adição com outros adjuvantes da minha forma farmacêutica, misturado e levado diretamente para a máquina compressora para obtenção ali do comprimido. Tudo bem? Quais são as vantagens? Eu tenho menos etapas, menos custoso, né? Mas, por outro lado, eu preciso ter ali algumas características
vão ser requeridos para o meu recipiente. Isso é que vai fazer com que ele tenha um maior valor agregado, o recipiente, do que quando comparado a outros recipientes que eu posso usar lá no processo de granulação, seja por via úmida ou por via seca. Então, esses recipientes eles vão ter que ter boa fluidez, boa compressibilidade, uma distribuição de tamanho de partícula similar ao meu fármaco para evitar segregação, alta densidade, ser quimicamente inerte e estável, compatível com a embalagem e disponível para comercialização. E aqui só um quadrinho, gente, para que vocês consigam comparar aí os processos para produção aí dos comprimidos, tá? Vamos falar de obtenção do pellet, tá? Que é rapidinho para a gente finalizar. E aí, o restante dessa aula, gente, eu falo dos equipamentos utilizados aí para a produção das formas farmacêuticas sólidas, mas aí eu vou deixar para vocês como dever de casa, que está bem explicadinho. E mais o quê? E aí eu falo de recipientes. Falo ali de todos os recipientes, dou detalhes ali de função, exemplo de cada tipo de recipiente, que também eu acho que dá para vocês lerem e se guiarem aí, fazer uma leitura sozinhos, tá? E também exercitarem com as questões que eu botei aí ao longo desse material que eu vou disponibilizar. Então, o pellet. O pellet, ele nada mais é, né, do que também um grano. Só que o processo pelo qual o pellet é obtido é um processo especial, chamado de extrusão e esferonização. Eu diria que o pellet ele é um grânulo perfeito, porque ele vai ser muito mais esférico, menorzinho, e normalmente ele é utilizado como intermediário de processo para produção de cápsulas. Então a gente tem muito comum aí, por exemplo, pellets de omeprazol dentro de cápsulas, né? Eu acho que vocês já devem ter visto. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o processo de mistura dos pós para formar esse pellet. Adição também ali de um agente, né, a essa massa para umidificar. E aí, a esse processo, né, de umedecimento, a gente chama de malaxagem ou umedecimento, propriamente dito. E aí, uma vez que a gente obtém essa massa úmida, a gente agora vai submeter essa massa, essa pasta, a um equipamento chamado de extrusor. O que é uma extrusora? A extrusora é o que a gente utiliza para produção de macarrão. A gente pega a massa, né, e ela bota essa massa num equipamento, que é um extrusor, também no caso do macarrão, e exerce uma força, passando essa massa por um molde, que no macarrão é um molde cilíndrico e comprido. Aqui também é um molde cilíndrico, só que não é tão comprido. Então, ao final da extrusão, a gente vai ter um aspecto como esse aqui, né? Um mini macarrãozinho, que vai ser levado para uma esferonizadora. E essa esferonizadora nada mais é do que um tambor que tem ali, fica aquecido. Esse tambor tem várias lâminas que vai meio que fatiar, né, e arredondar essas arestas desse mini macarrãozinho. E aí, ao final, a gente obtém ali uma forma, né, que é o pellet bem redondinho e com um tamanho bem pequenininho, ok? E aí a gente então vai ter ali a mistura, a malaxagem, a extrusão e a esferonização. E aí, posteriormente, secagem. Essa secagem a gente já pode fazer propriamente aqui no tambor de esferonização, ou a gente pode ainda utilizar o leito fluidizado, que é um equipamento bem dinâmico aí dentro do processo de produção de formas farmacêuticas sólidas, né? A gente pode usar aí o leito fluidizado para secar um grânulo, a gente pode utilizar para secar um pellet, ou a gente pode até utilizar o leito fluidizado para fazer a granulação e secagem ao mesmo tempo, né? Aquele equipamento comprido, ele em forma de um funilzão, em que a gente tem o ar quente aqui em contato com as minhas partículas, e é isso que vai fazer. Essas partículas vão se chocando, esse tamanho vai sendo reduzido, e além disso, esse ar quente promove a secagem dessas partículas, né? Então, a gente também pode agregar aí dentro desse processo de produção do pellet um leito fluidizado. Não é muito comum, porque isso onera, né? O leito é um equipamento caro,
e normalmente ele vai ser utilizado para granulação via úmida, que aí a gente já granula e seca em um equipamento só. E aí diminui essa coisa de ficar levando para lá e para cá a nossa mistura de pós, né, evitando aí segregação e outros fenômenos indesejáveis. Tudo bem? E o que a gente deseja desse pellet, né, é que ele flua bem, que ele seja uniforme e que apresente ali boa compactação, tenha boa fluidez, tenha boa desintegração e dissolução, além de ser estável. E isso é que me leva a uma seleção adequada ali de recipiente. E aí, gente, aqui a partir desse slide, eu vou deixar para vocês como dever de casa, porque eu vou falar de todos os adjuvantes e recipientes que podem ser utilizados, né? E a função de cada um deles, com exemplos e questões, seja aí, né, de todas as Forças Armadas, que já abordaram esse tipo de conteúdo, utilizados para formas farmacêuticas sólidas, tá? Então, utilizados aí para pós, granulados e comprimidos, tá bom? E além disso, a gente tem também aqui os equipamentos, tá? Então, para vocês darem uma olhadinha, né, nos tipos de misturadores, princípio de funcionamento, eu acho que não custa. Leiam aqui sobre o leito fluidizado, que é um equipamento que normalmente a banca gosta, tá? Então, leiam mecanismo, funcionamento, vantagem, desvantagem, os tipos de misturadores, os tipos de granuladores. Acho que vale a pena dar uma passada por isso aqui. A VUNESP, ela não gosta muito de equipamento, não. Isso tem mais perfil de FAB e Marinha. Mas eu acho que não custa vocês olharem, tá? Por isso eu coloquei. E além disso, existem alguns problemas relacionados à fabricação de comprimidos, que eles estão aqui e eu vou descrever cada um deles, né, nesses slides aqui, e que aí eu vou deixar também para vocês lerem, porque tá bem explicadinho, e aí eu acho que isso pode ser alvo de questão, tá? E para finalizar, aqui são os tipos de comprimidos, que também tem a definição de cada um deles de forma bastante resumida em relação ao livro, então também acho que é um ótimo material para consulta, tá? Para que vocês consigam aí fazer uma revisão de forma mais rápida. Infelizmente, não dá tempo de eu conversar sobre tudo aqui com vocês. Então, a gente privilegiou aí o que era mais importante e deixei aqui muito explicado para que vocês consigam aí ler e caso tenham alguma dúvida, na nossa próximo encontro, né, no nosso próximo aulão, vocês me sinalizem e aí a gente conversa. Aí no próximo aulão a gente vai falar de cápsula rapidinho e vamos falar aí das outras formas farmacêuticas, tudo bem? Gente, então hoje a gente para